E a economia brasileira escorregou. Este é o remédio amargo. Dê o seu like, clique no botão abaixo, vem com a gente. Nós estamos em tempo de pandemia e a nossa economia despencou, se foi. Você não pergunta mais quem é o dono da energia elétrica que você usa? Sempre foi quem hoje é dono? Você não pergunta quem é o dono da internet que você usa? Sempre foi o mesmo dono? Você não pergunta mais quem é o dono da telefonia que você usa, das comunicações em geral, e da televisão que você assiste, e do rádio que você escuta, e do jornal? Quem são os donos? Ou se não são donos novos, quem são os investidores destes veículos que chegam a você todos os dias e que são jogados para dentro de você através do teu olho, através dos teus sentidos, né? Através do teu ouvir, através do teu olhar. E que todos os dias estão falando para você coisas e estão vendendo para você produtos que você necessita como cidadão, como alguém civilizado, que vive em comunidade. Você não vive mais numa tribo lá, caçando e buscando na terra os seus produtos. Você compra produtos industrializados, você precisa da energia elétrica, você precisa de comunicação, você precisa de água, você precisa de água tratada, você precisa de esgoto tratado, enfim. Da onde vem? Quem são os donos? Queria fazer um desafio aqui a quem faz estatística, em quem estuda estatística nesse país. Que se fizesse um levantamento dos últimos 5 anos sobre a causa mortes dos brasileiros, em todo o Brasil. Que se fizesse um levantamento nos cartórios brasileiros. Lá tem o atestado de óbito de todos os brasileiros e no atestado de óbito tem causa principal do óbito, da morte. E depois tem causas acessórias que vêm abaixo, mas tem uma causa principal. E eu gostaria que se fizesse um levantamento de quantos brasileiros nos últimos 5 anos, incluindo já 2021, perderam a vida e qual a causa da perda da vida. Quantos morreram de câncer, quantos morreram de tuberculose, de acidente de trânsito, de infarto agudo de miocárdio, de acidente vasocerebral, enfim, quantos morreram e quais as causas, que são diversas. E gostaria de entender qual o incremento de mortes que nós tivemos em 2020 e 2021 no Brasil. Quantas pessoas morreram a mais do que nos outros anos, proporcionalmente ao crescimento da população. Se fizesse isso, eu acho que é um trabalho interessante para se publicar num jornal sério, numa revista séria, e que pode nos fazer entender como foi a história da pandemia no Brasil. E quantos morriam em UTI, em tratamento de UTI, percentualmente até então, e quantos morreram percentualmente em UTI, né, entubados, na pandemia. Eu acho que tem alguns dados importantes aí que a gente pode fazer um levantamento especial. Mas a nossa economia, ela dependeu muito daquilo que nós chamamos de comunicação aos brasileiros. O terror foi vendido. E se você rememorar, virá que lá no início as notícias eram terríveis sobre o que a pandemia causaria. Nunca vi isso antes. E eu vivi o H1N1 e não me lembro de terror desta forma. Embora, claro, vírus diferentes, embora muito parecidos, mas com causa e efeito um pouco diferentes. Mas não se viu nada parecido. Nesse momento, se mandou fechar a indústria, mandou-se as pessoas ficarem em casa, o comércio foi fechado, tinha que usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, alguns até passaram produtos para matar bactérias através de sprays aerossóis em caminhões, né? Em algumas cidades, lavando calçadas. Algumas pessoas colocaram produtos na porta dos seus estabelecimentos, mas a ordem era cruel e dura: feche a porta, mande para casa, acabe com a economia. Você não precisa mais de economia, você precisa, na verdade, se salvar, porque o vírus é terrível, ele vai te pegar. E pegou muita gente. Aliás, 600 mil brasileiros perderam a vida. Mas eu quero saber
lá o que está escrito nos cartórios nos últimos 5 anos. O que aconteceu? Sei que isso é uma realidade, que as pessoas que faleceram de Covid tinham os hospitais que as perderam vantagens financeiras em relação à morte por outras doenças. Logo, essa causa-morte era muito interessante para os hospitais. Então eu queria que nós fizéssemos esse levantamento e queriam que todos os brasileiros entendessem o que estamos fazendo com a nossa economia, jogando na lata do lixo centenas de anos de história de homens e mulheres trabalhadoras e empreendedores desse país que nesse momento viram o futuro das suas empresas cerceado por uma doença que surgiu antes ela ou antes a vacina para ela? Essa é a pergunta. Remédio amargo sobre ainda a economia e o Covid-19.